foi para a galera, tá? E a galera recebeu o Gabigol em Manaus da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível, a chegada do Gabigol lá com a torcida em Manaus, agora cabe ver também no Maracanã, no jogo contra o Milionários. Na chegada ao hotel, ele foi bem recebido. O que não é, vamos combinar, nada estranho. O que a gente tem que entender é que o torcedor de fora do Rio, ele tem pouquíssimas oportunidades de ver os seus jogadores de perto. Quando acontece uma coisa dessa, o cara vai lá para festejar. Mas quando ele toma a atitude de ir ao encontro dos torcedores, ele naturalmente ganha a simpatia de todo mundo. O que nós vimos foi uma recepção bem favorável ao Gabriel. Vamos ver como é que vai ser amanhã no jogo. E a torcida saudou bastante o Gabigol nessa chegada a Manaus. Oh. E aí é um momento que, nos braços do povo, de visual novo, o glorioso Gabigol. Salve, nação! Saudações rubro-negras! É hoje Amazonas e Flamengo. Separei para vocês aqui um corte do programa Sport Center da ESPN Brasil repercutindo a chegada do Flamengo lá em Manaus, cara. E o Gabigol, hein? Cara, o Gabigol foi pra galera, é isso aí. E a torcida recebeu o Gabigol, ó, com os braços abertos. Perdoou o Gabigol, cara. Comente aqui o que você achou da atitude da torcida do Flamengo lá em Manaus. Você achou nobre? Você achou espetacular? Que o Gabigol merece uma segunda chance? O que você acha, torcedor do Flamengo de todo o Brasil? Você que está assistindo o nosso vídeo aqui, comente, quero saber, tá bom? Porque veja bem, parte da torcida está brava com o Gabigol e outra parte já está começando a perdoá-lo, já está amolecendo o coração, né? Porque o que o Gabigol fez com a torcida do Flamengo não se faz. O cara colocou um uniforme de outro time, cara. É muito errado isso, né? Ninguém concorda que isso é certo. Tudo bem, vou soltar o vídeo aqui para você agora e no final a gente comenta sobre o abraço que a torcida deu no Gabigol lá em Manaus, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Desceu por último do ônibus, com novo visual, óculos de popstar e passadas firmes. A dúvida agora é sobre a recepção da torcida em uma capital dominada por rubro-negros. O dado é de uma pesquisa de setembro de 2023 do Instituto de Pesquisa do Norte, o IPEM. De acordo com os números, o Flamengo tem 48% dos torcedores de Manaus. A mágoa com o atacante existe. A Urubuzada, uma das torcidas organizadas, promete levar ao estádio uma faixa nada carinhosa e já preparada para ser exibida. Expectativa grande sobre como vai ser a recepção na hora do jogo. Antes a gente já sabe, porque o Flamengo chegou para essa partida da Copa do Brasil e a recepção na chegada em Manaus foi... A gente não tem o áudio, mas fica muito nítido. Passou o Tite, passa aí o Davi Luiz. Quando passa o Gabigol, a gente... Peraí, vamos ver se são... tem a saída do ônibus. Vai ter ali a saída, né? A saída do avião e agora é o momento que eles vão ali para a área em que está a torcida. E a torcida saudou bastante o Gabigol nessa chegada a Manaus. E aí é um momento que, nos braços do povo, de visual novo, o glorioso Gabigol, histórico, figura histórica no Flamengo. E aí, André, é aquele famoso timing perfeito, assim, surge um problema e tem um jogo, deixa eu ver onde é a agenda, peraí, e em casa, onde? Não, Manaus, onde tem muito torcedor rubro-negro que não vê o Flamengo direto. Então acho que não vai gastar o tempo dele xingando o Gabigol, vai aproveitar para fazer festa. Quem não gostou da atitude dele não foi ver o Flamengo, né, desembarcar no aeroporto, na porta do hotel, provavelmente não vai ao jogo. É uma situação muito apropriada. O Gabriel deu bastante sorte, uma coincidência. Se esse jogo fosse no Maracanã,
ele ia enfrentar, entrando ou não entrando na partida, mas estando no Maracanã, ele ia enfrentar um ambiente completamente diferente daquele que ele vai experimentar no jogo de amanhã, independentemente de ser aproveitado na partida pelo Tite. Mas eu acho também que essa situação só vai começar a ser resolvida se o Gabriel for colocado em campo. Não tem outro jeito. Enquanto ele não jogar, nós vamos ficar pensando em como seria a parte da torcida que gosta, que aplaude, a que não aceita o que ele fez, a que não vai perdoar, as faixas, etc. Então, eu acho que nós vamos ver o Gabriel em campo em breve e aí a gente vai poder medir. Mas é claro que existem muitas diferenças de ambiente entre um jogo onde o Flamengo vai atuar, lá no Amazonas, e o que seria no Maracanã, onde ele enfrentaria uma exigência muito maior. Zupac. Para ele isso foi bom, né? Dentro desse caos todo, para ele isso foi bom. O amazonense, ele é apaixonado, o manauara, ele é apaixonado por futebol. Eu já cobri o jogo da Seleção Brasileira em Manaus e foi uma energia, foi dos melhores ambientes que eu já cobri jogo de Seleção Brasileira, uma paixão muito grande pelo futebol. O Flamengo tem muita torcida lá, como você bem disse, é um público pouco acostumado a receber o Flamengo e acho que foi o Bruno Vicari que falou hoje pela manhã, estava acompanhando o Sport Center, e o Bruno falou, né, o torcedor foi recepcionar o Gabriel das conquistas, o Gabriel da Libertadores, não o Gabriel que vestiu a camisa do Corinthians, né? Então, para o Gabriel, nessa semana caótica, e eu não sei se ele está muito preocupado com isso ou não, mas nessa semana complicada que ele vive, foi uma ótima notícia que o jogo do Flamengo fosse em Manaus e será na Arena da Amazônia. Estou curioso para ver como vai ser na terça-feira, né? Embora não tenha jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, daqui a uma semana tem Flamengo e Milionários no Maracanã, no último jogo da Libertadores. Um jogo muito importante. Talvez, se ele for muito bem no jogo de amanhã contra o Amazonas e fizer alguns gols ou algum gol, ou jogar bem, caso o Tite o coloque em campo, não sei, né? E com os dias passando, com a semana passando, talvez ele chegue com um caldeirão numa temperatura um pouco mais baixa para ele na semana que vem. Mas acho que ainda assim ele vai enfrentar algum tipo de resistência no jogo da Libertadores. Por hora, para o jogo de amanhã, eu estou mais interessado em ver como o Tite vai lidar com a presença do Gabriel, em termos de aproveitamento, do que propriamente a arquibancada, porque acho que para ele não vai ser uma atmosfera ruim lá em Manaus, não. Mas você citou, e é interessante isso, o jogo contra o Milionários, porque daí, embora seja o Maracanã, a gente está falando de um jogo que para o Flamengo, André, é muito importante. Claro. O Flamengo ganhar e a torcida empurrar o Flamengo é muito mais importante do que como vai ser a relação com o Gabigol. Sim. Mas a gente sabe que o torcedor é apaixonado. Você acha que, óbvio, futurologia, mas você acha que na maioria o foco é ganhar do Milionários e pensar na Libertadores e paciência, não me importa o que faremos tem que ser, tem que ser, não dá para pensar, né? Não dá para pensar um rubro-negro, por mais avoado que seja, né? Num jogo tão importante em termos de futuro do Flamengo na Libertadores, estar preocupado com outras coisas. Mas aí vamos pensar, já que a gente está colocando o carro à frente dos bois aqui, vamos pensar, o Gabriel começa o jogo no banco e de repente o Tite fala, já chama ele ali na frente, já se cria uma situação para medir a temperatura da empolgação, do perdão, do não perdão, no momento que ele entrar. Ou se ele for escalado desde o início, na hora que o Flamengo entrar em campo, nome cantado, não cantado, vai, aplauso. Você vai poder medir isso. É óbvio que o que é importante na noite do jogo contra o Milionários é o Flamengo vencer, porque precisa disso para se classificar. E aí, Zupac, pode falar o que for do Gabigol, e eu respeito muito o jogador, que tem uma história realmente muito bonita no Flamengo e também no Santos, mas estrela não dá para questionar. Quem não é fã do Gabigol é um cara de estrela. Você já pensou nesse contexto do André? O jogo enrosca, chama o Gabigol. Aquele barulho no Maracanã, ele vai lá e ainda faz, que é uma fase muito abaixo do que ele está passando, especialmente de gols em relação ao passado. Ele não está sendo visto mais como um salvador em contexto nenhum, mas já pensou? Seria um enredo que o futebol às vezes gosta de empregar para alguns jogadores. Mais do que o futebol gosta, é o enredo que o Gabriel gosta. É isso. Então, assim, acho que dentro desses dias muito polêmicos, acho que ele sabe que existe uma maneira de ele calar a nossa boca, que o criticamos tanto, né? E calar algum tipo de vaia ou de apupos, como gosta o André, que possam vir da arquibancada, que é jogar e fazer e marcar. Então eu tenho convicção de que dentro, no seu íntimo,
O Gabriel tá louco para jogar. E ele sabe que ele pode, desse jeito dele, mesmo no momento de muitos olhares negativos para ele, justamente nesse momento, dar algum tipo de resposta. Não sei se ele conseguirá, porque ele não vive um grande momento. Mas eu tenho convicção que ele está muito afim de jogo, justamente para tentar reverter algum tipo de imagem negativa que certamente ficou nesse episódio. Olha aí, o Gabigol indo para a galera, dando crédito aí para o paparazzo rubro-negro. Gabigol foi para a galera, tá? E a galera recebeu o Gabigol em Manaus da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível, a chegada do Gabigol lá com a torcida em Manaus, agora cabe ver também no Maracanã, no jogo contra o Milionários. Propostas, muita gente me perguntou, você acha que o Gabigol vai ter propostas? Vai. O Cruzeiro, inclusive, quer, e quer muito. Corinthians vai fazer proposta. Agora cabe ver se o Gabigol vai renovar com o Flamengo ou não. Por parte do Flamengo, dentro dos bastidores, dizem as pessoas que o Flamengo não vai mais fazer tanto esforço para renovar com o Gabigol. Já por parte do Gabigol, ele deixou claro que ele quer renovar, que ele quer continuar no Flamengo. Agora a gente vê como vai ficar aí toda essa novela. Galera, eu peço o seu like, tá? Por favor, todo mundo que está aqui, senta o dedo no like. Como vimos, na chegada ao hotel, ele foi bem recebido. O que não é, vamos combinar, nada estranho. O que a gente tem que entender é que o torcedor de fora do Rio, ele tem pouquíssimas oportunidades de ver os seus jogadores de perto. Quando acontece uma coisa dessa, o cara vai lá para festejar. O cara vai lá para dizer que tem uma foto com o Gabriel, pedir uma selfie, pedir um autógrafo. Natural, normal. Sinceramente, não achei, não. Até acreditei que poderia ter um ou dois gritos de trair, uma coisa qualquer assim. Só que o ambiente ali não é propício para isso. Porque a maioria que está lá é de fãs que tudo que querem é chegar perto dos jogadores. O Gabriel salta do ônibus e se dispõe a ir lá. Se o Gabriel tivesse saltado do ônibus e saído direto, sem procurar os torcedores, talvez ele ouvisse alguns gritos de protesto. Mas quando ele toma a atitude de ir ao encontro dos torcedores, ele naturalmente ganha a simpatia de todo mundo. O que nós vimos foi uma recepção bem favorável ao Gabriel. Vamos ver como é que vai ser amanhã no jogo. Uma coisa é a reação de torcedor apaixonado que vai para a porta do estádio, para a porta do hotel, para tirar uma foto, para acarinhar o ídolo e vê-lo de perto. Outra coisa é a torcida da arquibancada, ainda que essa torcida da arquibancada em Manaus também seja uma torcida mais amistosa, vamos assim dizer. A grande prova para mim, para o Gabriel, vai ser no jogo contra o Milionários, na terça-feira que vem, no Maracanã. Ali ele vai encontrar a torcida do Flamengo do estado, do Rio. Torcida que convive com ele praticamente a cada rodada que o Flamengo joga no Maracanã, e são muitas. Então, ali é que eu acho que a gente vai poder ter uma noção. Claro, tem uma série de fatores que podem influenciar nessa história. Por exemplo, o que a gente tem ouvido falar é que o Pedro não está 100%. O Pedro está sentindo a contratura ainda no adutor da coxa. Dá para ele jogar, não é impossível ele jogar, mas ele está sempre... Há um esforço maior de correr e sentir realmente uma contratura séria ou até uma distensão. Então, é muito provável, eu diria, que o Pedro não jogue os 90 minutos. Se o Pedro não jogar os 90 minutos, é quase certo que o Tite vai botar o Gabriel em campo. É quase certo. Se o Gabriel entrar e jogar bem, se o Gabriel entrar e fizer um gol, pode ser até que o humor da torcida com ele contra o Milionários seja um pouquinho melhor. Pode ser. Não sei. A torcida está muito magoada, está muito machucada, com a série de bobagens que o Gabriel venha fazendo, culminando com a questão da camisa do Corinthians, que, aliada ao fato dele não jogar bola de verdade há 1 ano e meio, deixa a torcida com ele por aqui. Deixa a torcida com ele por aqui. E os dirigentes, então, esse nem se fala. Esse já desistiu do Gabriel. Já desistiu do Gabriel. Aliás, informação do Júlio Miguel Neto, que é um repórter que cobre Flamengo,
junto com o Paparazzo, né? Eles fazem live juntos e tudo. Ele é muito, muito bem informado. Ele contou uma história hoje, que eu já chequei com as minhas fontes e confirmei, que o Gabriel recebeu uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro clube a se adiantar e procurar os empresários do jogador e dizer, olha, nós queremos contar com o Gabriel. Está aqui uma proposta, parece que a proposta é de 3 anos e meio, ou seja, esse meio ano falta, e mais 3 anos, e com bases salariais maiores do que a que ele ganha no Flamengo. O Gabriel, através dos seus agentes, ainda não teria respondido. Mas é o primeiro clube que se aproxima, de fato, do Gabriel com uma coisa palpável, uma proposta. Eu acho que a chance do Cruzeiro acabar contratando o Gabriel é bem razoável. É bem razoável. E eu explico por quê. O Gabriel tenha flertado abertamente com o Corinthians esse tempo todo, fato é que o Corinthians está numa zona, né? Juca Kfouri revelou há 2 dias atrás, e hoje continuou com mais detalhes, o absurdo que foi a intermediação do contrato da VaiDeBet. Vamos lá então, né, cara? Você aí certamente quer ouvir minha opinião, então vamos lá. O Gabigol deu uma sorte danada. Se esse jogo fosse no Rio de Janeiro, ele ia ter uma dor de cabeça tremenda, porque o tratamento é diferente. Porque o Gabigol, ele mora no Rio de Janeiro, e a torcida do Rio de Janeiro, que está acostumada com ele, sempre, toda semana tem jogos no Maracanã. Então, assim, a recepção seria diferente. Lá em Manaus, ele foi recebido muito bem, e ele tem que agradecer demais a torcida lá de Manaus, porque eles abraçaram o Gabigol, perdoaram o Gabigol, né? Aqueles que foram no hotel foram para ver o Flamengo. Só que quem que desceu para ir até a torcida? Davi Luiz e Gabigol. Então esses dois teve o carinho maior da torcida, né? Se o Pedro fosse lá, De La Cruz, Arrascaeta fosse lá, seriam do mesmo jeito, né? Porque a torcida estava ali para ver eles. Como o Gabigol foi lá, o carinho foi todo para ele e para o Davi Luiz. E a torcida que fica longe do Rio de Janeiro, ela é carente de ver os jogadores. Então, o Flamengo já foi lá neste ano, né, pelo Campeonato Carioca. Foi até na primeira rodada contra o Audax. Porém, não é sempre que o Flamengo vai lá. Então, uma oportunidade única, né? Eles foram lá e fizeram certo, cara. Eu não tô aqui criticando a torcida, não. Pelo contrário, eu acho que eles fizeram certo de abraçar o time, de abraçar o Gabigol, que foi lá e tal. Não acho certo o que o Gabigol fez. Quem sabe se o Gabigol entrar e fazer um gol no Amazonas, quem sabe se ele jogar bem no próximo jogo, que será terça-feira contra o Milionários no Maracanã, a torcida já não diminui o tom com ele, né, cara? Porque a torcida tá magoada, cara, tá entristecida, tá ferida. E isso é normal, é o sentimento do torcedor, é o sentimento das pessoas. Então, assim, de repente, o Gabigol entrando e fazendo um bom jogo, pro próximo jogo contra o Milionários pela Libertadores da América, de repente o clima já fica mais favorável para ele, né? Fica menos hostil para ele. Galera, só o tempo cura. Só o tempo que faz a gente perdoar. E vamos ver, cara, o futuro pertence a Deus. Só Deus sabe o que vai acontecer. E se o Gabigol entrar, jogar bem e tal, se dedicar bastante, e se ele mudar a postura dele fora de campo também, essa raiva que a torcida em geral está sentindo dele vai diminuir. Acho que para tudo tem um tempo certo. Não adianta apressar as coisas, né? Eu sou sincero, não estou aqui para fazer média. Eu ainda estou magoado, sentido. Eu estou ainda triste com o Gabigol pelo que ele fez. Ele pediu desculpas. Tá, o tempo vai curar isso, cara, eu sei. Vamos esperar, galera, vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Depois tem o Milionários. O futuro pertence a Deus. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Saudações rubro-negras. Fui!